O mar adquiriu, nos tempos recentes, uma posição de destaque nas agendas políticas da Europa e do nosso país. A nível internacional, a Comissão Europeia desenvolveu um trabalho que culminou na elaboração da Estratégia Marítima Europeia e num plano de ação. Já em Portugal e na sequência de trabalhos anteriormente desenvolvidos pela Comissão Nacional para os Oceanos, foi formulada uma Política Nacional do Mar. Este destaque político concedido ao mar é o reconhecimento do seu valor estratégico para as diferentes áreas, como a económica, ambiental, cultural e ainda da segurança, investigação e lazer. Nesse sentido, a 27 de julho de 2009, foi criado o Cluster do Conhecimento e da Economia do Mar, reconhecido como Estratégia de Eficiência Coletiva pela Autoridade de Gestão do COMPET. A Oceano 21, Associação para o Conhecimento e Economia do Mar, surge como forma de dinamizar esse cluster através da promoção do desenvolvimento de relações de cooperação entre instituições do setor científico, empresas e entidades associativas. Tem como principal objetivo a valorização do mar como fonte de riqueza económica e de conhecimento e a exploração sustentável dos seus recursos. A Associação Oceano 21 foi constituída originalmente com 2 sócios, o IDCEM, agregando várias instituições, empresas, universidades, centros de investigação da região norte, e a Associação Mar Centro, que envolve autarquias, empresas e centros de investigação e universidades da região centro, e que arrancou originalmente com um conjunto de projetos âncora. Há 8 projetos âncora, e o nome de âncora indica que eles são os projetos que estruturam o cluster. São projetos considerados estruturantes. Há 4 projetos sediados aqui na região norte de Portugal, há 4 na região centro. Começando, digamos, de norte para sul, um projeto em Viana do Castelo de aposta na náutica de recreio, portanto transformar Viana do Castelo como uma das cidades da náutica de recreio no espaço atlântico. Depois aqui no Porto de Matosinhos há 2 projetos na área do Terminal de Cruzeiros, portanto aqui no Porto de Leixões, e um outro da Universidade do Porto, que é a criação do Polo do Mar do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Estes projetos são projetos importantes, na medida em que, no caso do Terminal de Cruzeiros, vem permitir aqui ao Porto e a toda a região acolher cruzeiros de grande porte. Por outro lado, ao nível da Universidade do Porto, vem criar condições para reunir no mesmo espaço, moderno e junto ao mar, um conjunto de centros de ID que trabalham na área do mar e também um conjunto de empresas, portanto, nesta área. Portanto, há uma incubadora de empresas que está também a ser criada e que vai permitir acolher cerca de 33 empresas nesta área. Ainda aqui no Porto, com iniciativa da Universidade Católica, da Escola de Biotecnologia, há um outro projeto na área da transformação, da conservação e transformação de pescado. E depois 4 projetos na região centro, a Universidade de Aveiro com o projeto Ecomar, portanto que passa também pela criação de um aquário que tem uma componente científica e também uma componente lúdica. Há um outro projeto interessante de uma empresa que está associado a uma empresa, à Consupesca, e é promovido pelo IPIMAR, que é um projeto com vista à redução do consumo de combustível na pesca do arrasto, que se chama Consupesca. E depois 2 projetos de natureza um bocadinho diferente na área do turismo marítimo e do turismo de natureza, um na Ilha da Morraceira, portanto no estuário do Mondego, e outro o Laboratório de Sustentabilidade das Berlengas, portanto que é um projeto que visa dotar as berlengas com um conjunto de condições ao nível da rede de abastecimento, de tratamento de resíduos, de energia e da rede de abastecimento de água, portanto em condições de sustentabilidade e em questões de autonomia, não é?
projetos que permitam aproveitar gradualmente este recurso tão importante que é o mar e a pleiade enorme de potencialidades que encerra, quer numa perspectiva de investigação, quer sobretudo numa perspectiva de criação de atividades económicas sustentáveis e que permitam acrescentar valor e capacidade de exportação ao país neste momento em que todas essas atividades poderão contribuir para ajudar a resolver a situação económica em que estamos neste momento todos envolvidos. A Associação Fórum Mar Centro, com o intuito de criar uma estratégia coletiva em torno do mar, foi uma das entidades que contribuiu para o surgimento da Oceanos 21. A ideia surge da decisão de aproveitarmos a possibilidade de, ao abrigo do Programa Operacional dos Fatores de Competitividade, conhecido genericamente pelo COMPET, termos apoios para criarmos uma estratégia de eficiência coletiva à volta do mar. A lógica que escolhemos foi uma lógica regional. Pegarmos nas competências da região centro, competências de vários níveis, desde as associações de municípios, as empresas, as associações empresariais com sede na região e as universidades, as 3 universidades que trabalham as matérias do mar, a saber, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Leiria, e juntarmos interesses com um plano de ação, enfim, obviamente discutido entre os parceiros e bem definido, de forma a podermos aproveitar esse incentivo dos fundos comunitários para termos uma estratégia que congregasse interesses, que buscasse sinergias de operação destes parceiros todos e pudéssemos ter uma equipa técnica em dedicação exclusiva a fazer desenvolvimento de projetos e acompanhamento de projetos dos vários parceiros que se foram juntando a este processo. Portanto, essa é, em boa verdade, a motivação mais forte que surgiu, sabendo que há muito tempo em Portugal se vem falando da necessidade de tirarmos mais valor do mar, de juntar os parceiros, mas em boa verdade também esse ato tem sido pouco consequente. E o estímulo desse concurso que o COMPET lançou foi fundamental para termos lançado mãos a uma ampla discussão que teve a decisão dos vários parceiros de constituir a Associação Fórum Mar Centro, apresentarmos uma candidatura a esse processo e por aí se dá o nascimento desta aposta nossa. Para a região centro do país, a vida marinha é considerada um recurso indispensável. As diferentes apostas nas atividades ligadas ao mar, onde estão incluídos o turismo e o desporto, representam uma fonte importante de dinamização da região. Nesse sentido, já foram aprovados alguns projetos no âmbito do Cluster do Conhecimento e Economia do Mar. Começando na área da investigação e desenvolvimento, temos já aprovados um conjunto de projetos bastante significativo. Há 2 projetos cujo promotor é a Universidade de Aveiro. Um deles é a construção do Centro de Investigação, que já existe, que é o CESAM, e que envolve um volume de investimento de cerca de 6 milhões. Esse projeto está já aprovado e a Universidade de Aveiro está a pôr em marcha o projeto fisicamente. Depois temos um outro projeto muito importante, que é o projeto âncora do Cluster do Mar, que é o Ecomar. O Ecomar envolve também um investimento significativo, cerca de 8 milhões, e aqui estamos a falar de uma infraestrutura física de investigação e uma infraestrutura física de visitação. E aqui já temos esta infraestrutura aprovada no Mais Centro e também já aprovámos os conteúdos científicos e tecnológicos para fazer a divulgação, a promoção junto das escolas, uma vez que temos uma estrutura de visitação fortemente ligada a uma estrutura de investigação. Depois, mais na área empresarial, acompanhamos, apoiamos um projeto que nos é muito querido, que tem a ver com o Santa Maria Manuela, que é a recuperação de um lugre que era utilizado na pesca do bacalhau e que neste momento está recuperado, já está em atividade na área do turismo de recreio e é um turismo muito específico porque é um turismo ativo, ou seja, os turistas são convidados a participar na vida da embarcação.
Isto envolveu também um investimento muito significativo, creio eu que foi de cerca de 7 milhões de euros. Este investimento teve como grande promotor a empresa Pascoal e Filhos e teve também um envolvimento muito ativo do município de Ilhavo e também da Universidade de Aveiro. E, portanto, estão aqui a ver os vários parceiros de várias áreas de atividade a envolverem-se na atividade empresarial. Um outro investimento muito importante para a região centro foi investimento realizado pela Pesca Nova em Aveiro, que é um investimento que envolveu em 2 fases cerca de 135 milhões de euros. A primeira fase foi apoiada ainda pelo QCA3, a segunda fase pelo CREN. E, portanto, é um projeto da aquicultura para o pregado que se destina 99% à exportação, que envolve, em termos de criação de emprego, cerca de 200 pessoas e, portanto, como imaginam, na região centro é um investimento muito significativo.